Aonde está a sua dor hoje, pode estar escondendo o maior milagre da sua vida. Esse lugar de extrema dor será o palco para Deus revelar a sua glória. Vamos lá. Olha, eu confesso que essa palavra, ela foi uma palavra que veio no meu coração há muitos meses atrás. Mas, por algum motivo, eu nunca parei para fazer esse sermão. Eu simplesmente deixei ele no meu bloco de notas lá, mas eu não sentei no computador para escrever o texto, enfim. E ele estava lá parado. E ainda, essa semana que passou, o Vitor tinha me falado, olha, eu preciso que você realize o culto da sexta pela manhã, enfim. E aí foi a primeira coisa que me veio na cabeça, foi esta palavra. Então eu acredito que é algo que, essa palavra eu não preguei em outro lugar, eu não trouxe essa mensagem. Então eu acredito que o Senhor, Ele tem uma mensagem para nós. E o Senhor quer nos ensinar algo aqui. Porque, e de verdade, é uma palavra que desafia as nossas estruturas, desafia o nosso eu, mas mais do que isso, desafia a nossa carne. Porque a carne, ela não gosta de estar em lugares que são desconfortáveis. E é justamente sobre isso que nós vamos falar. Sobre o desconforto. E como o desconforto na vida de um homem pode ser uma bênção. Como o desconforto e a situação de perigo, de calamidade, pode ser um palco para que Deus revele a glória dele na sua vida. Quando nós olhamos para nós mesmos, principalmente dessa parte do mundo, que é a parte ocidental, nós somos bombardeados a todo momento por uma cultura que nos ensina e nos impulsiona a buscar o conforto a todo momento. Então nós procuramos os melhores carros, os carros mais confortáveis, os tênis mais confortáveis, as roupas mais confortáveis. Quem não gosta de vestir uma roupa com um bom elastano, porque uma calça com elastano, onde você senta com conforto, onde nada te prende, nada te amarra. Bendito seja o homem que criou e desenvolveu esse tecido com elastano. Louvado, abençoado seja ele, porque é extremamente confortável. Mas, por que eu estou trazendo essas coisas do dia a dia? Porque eu não sei se talvez é uma influência do hedonismo, e quando nós falamos de hedonismo é a busca pelo prazer imediato. Eu não sei se é uma influência em si da cultura de uma forma geral, mas nós, ocidentais, nós somos conduzidos todos os dias a buscar o lugar mais confortável possível. Então nós vamos buscar os melhores estofados, a melhor cama, tudo para deixar a nossa vida mais confortável. Isso é um problema? Não, isso não é um problema. O problema é você não estar acostumado com o desconforto. O problema é você não aceitar e quando é colocado em situações desfavoráveis, você não se sente bem. Mas quando nós olhamos para a perspectiva divina da palavra e das escrituras, nós vamos ver que quando Deus se manifesta, Ele se manifesta em lugares extremamente desconfortáveis, extremamente difíceis. E é justamente sobre isso que essa palavra se trata. É sobre nós entendermos que eu posso ter o conforto, eu posso e devo buscar a melhor cama, devo buscar o melhor tênis, eu preciso disso, mas você precisa entender que não existe crescimento neste lugar de conforto, não existe a ação do sobrenatural no lugar de conformidade ou no lugar confortável para nós. A ação do sobrenatural, ela se dá naquelas situações extremas, naquelas situações difíceis, naquelas situações para onde não temos para onde olhar, onde não temos para o que fazer, onde não nos deparamos com situações que falamos, meu Deus, e agora? E é justamente nessas situações. Milagres acontecem em contextos que são
desafiadores e desfavoráveis. Vamos lá. Ministério Mudança de Vida foi fundado a partir de um contexto extremo desfavorável. Um contexto de extrema dor, um contexto de extremo sofrimento, mas foi justamente nesse contexto de extremo sofrimento que o Senhor ardeu, que o Senhor colocou e que o Senhor criou, que o Senhor permitiu que tudo isso acontecesse. Mas nós, para olharmos com essa perspectiva, nós precisamos ter a perspectiva da fé. Eu costumo dizer que fé é a mudança de perspectiva, fé é a mudança de ótica. Eu olho para a mesma situação, mas eu olho com uma ótica diferente. É assim que nós distinguimos e vemos a diferença na vida de Davi. Davi, ele olhou para o Golias com uma outra ótica, com a ótica da fé. Mas o exército de Israel todo olhou como um grande problema que era invencível. Mas eles olharam para gigantes diferentes? Não. Eles olharam para situações diferentes? Não. Mas o que mudou? O olhar que havia em cada um. A forma de visualizar, a forma de ver. E é isso que eu quero convidar a você hoje, a olhar para os desafios da sua vida, a olhar para as situações da sua vida, por mais difíceis, por mais desfavorável, por mais complicado que pareça, olhar com uma outra visão. Porque quando você olha com uma outra visão, você está olhando com uma visão e com o olhar da fé. E quando você olha com o olhar da fé, você dá vazão para que Deus opere, para que Deus realize, para que o Senhor se manifeste. E é com essa perspectiva que você precisa entender e iniciar essa mensagem. Primeiro, eu busquei a definição de milagre no dicionário. Olha o que diz. Definição de milagre: indício da participação divina que se revela, repita comigo, por uma alteração súbita, repita comigo, e fora do comum das leis da natureza. Então isso é um milagre. O que é um milagre? O milagre é uma alteração súbita e fora do comum das leis da natureza, ou seja, é algo que não se explica. Ponto. Segunda definição: acontecimento extraordinário, incomum ou formidável, que não se pode ser explicado pelas leis naturais. Isso é definição de milagre. Mas vamos ficar com a primeira parte que está escrita aqui. Repita comigo: indício da participação divina. Deus, ele vai se manifestar e vai se apresentar em situações que nós podemos fazer? Não. De verdade, não. O Senhor, ele se manifesta, se você olhar a história de milagres, se você parar para meditar em todos os milagres que aconteceram, a maioria esmagadora deles aconteceram num momento de extrema necessidade, aonde não tinha o que fazer se não fosse um milagre. Só que nós, por muito tempo, e a realidade, justamente por essa cultura que eu citei no início, nós evitamos estar neste lugar aonde não temos o que fazer. Mas às vezes tudo o que precisamos é estar neste lugar aonde não sabemos o que fazer. Justamente tudo que precisamos para vermos o indício da participação divina é nos colocarmos nesta posição de dificuldade, nesta posição aonde entendemos e sabemos que se não for o nosso Deus, nós não temos o que fazer. Só que nós fugimos desse lugar. Por quê? Porque o ser humano naturalmente, ele tem o desejo de ter o controle de tudo. Ele tem o desejo de estar no controle de todas as coisas, e você precisa entender que você não pode estar no controle, e para que os milagres, as mudanças e as transformações aconteçam, você precisa permitir que Deus fique no controle e não você, que o Senhor esteja no controle e não a sua mão. E é muito bobo da sua parte de você acreditar que você está no controle de algo, é ilusão da sua parte, porque você não está, não depende de você. Até porque se dependesse, você já teria feito. Até porque se você conseguisse, talvez você nem estaria aqui. Se você não tivesse quebrado a cara lá fora, se você não tivesse arrebentado lá fora, talvez você nem teria vindo buscar o Senhor. E justamente quando, eu ainda li num livro recentemente que fala sobre isso, que fala quando a esterilidade ela se manifesta na vida de uma pessoa, isso em qualquer área da vida dela,
é Deus expressando e mostrando para ela que ela não pode fazer nem a coisa mais básica. A esterilidade física, por exemplo, a esterilidade física, o autor do livro ainda dizia assim, que a esterilidade física, ela expressa que nós, como homens, não podemos fazer nada, nem básico, como se reproduzir, se não for pela mão de Deus. Quando nós olhamos, e é a mais pura realidade, o Senhor, quando criou o homem, Ele criou o homem falando o quê? Sejam férteis e multipliquem-se. Então você vê que é básico, até insetos se reproduzem. Mas quando nós olhamos para a história de algumas mulheres que foram estéreis na Bíblia, você vê que elas não reproduziam. E não reproduziam por quê? Porque Deus impediu, porque Deus não permitiu. Então eu acredito que às vezes o Senhor, Ele coloca e permite algumas esterilidades da nossa vida justamente para dependermos dEle. Justamente para nos colocarmos em lugares de total dependência do Senhor. O que você precisa entender que os lugares desconfortáveis, eles geram uma total dependência de Deus. E a total dependência de Deus abre as portas. Repita isso comigo. A total dependência de Deus abre as portas do sobrenatural. Eu ainda ontem, acho que passando ainda nas redes sociais, eu acabei vendo uma frase de um pregador chamado Paul Washer, e ele diz assim: bendita a dor que nos faz depender totalmente de Deus. E de verdade, bendita mesmo. Abençoada é a dor. Eu não sei qual é o seu contexto, eu não sei como você chegou aqui hoje, eu não sei qual é o nível de dor que você está, mas você precisa entender que talvez abençoada, bendita e maravilhosa é esta dor, porque está te fazendo depender totalmente do Senhor. Em 2 Coríntios 12, Paulo fala um pouco mais sobre isso, e eu quero ler com você. Porque o poder do Senhor, porque o poder se aperfeiçoa, repita isso comigo, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. O que Paulo está dizendo e expressando aqui com essa escritura? Ele está falando assim, olha, o poder do Senhor, ele se aperfeiçoa melhor na fraqueza. Mas vamos lá, qual é o contexto dessa mensagem? A Bíblia aqui fala que Paulo orou 3 vezes para que o Senhor tirasse aquele espinho na carne, que nós não sabemos o que é. E quando ele ora 3 vezes para que Deus tirasse dele aquele espinho na carne, a resposta que ele obtém é: a minha graça te basta. O que Deus estava falando para ele? Você tem graça para suportar e para conviver com isso. Porque ali era um espinho para que ele não se vangloriasse, para que ele se colocasse numa situação de dor constante e que ele entendesse que ele não é nada e que ele depende de Deus. Então aqui o Senhor responde: olha, porque o meu poder, ele se aperfeiçoa melhor na fraqueza. Quando nós estamos fracos, e o que essa frase representa? Quando nós não temos nada de nós, quando não sobra nada de mim ou de você. É neste momento que Deus se torna forte, é neste momento que Deus pode operar, porque quando nós estamos cheios de nós, como Deus vai falar? Quando você está cheio de si, cheio de suas convicções e de suas crenças, como que Deus vai fazer? Como que Deus vai falar? Porque você está muito cheio de você mesmo, e Deus não pode fazer e operar na vida de um orgulhoso, porque se Deus opera e faz na vida de um orgulhoso, Ele está afirmando, e Ele de alguma forma pode confirmar, e pode acentuar aquele orgulho que está ali. Se Deus faz na vida de um orgulhoso, sabe o que Ele vai fazer? Ele vai se vangloriar, achando que foi pelas suas mãos, e Deus não pode fazer na vida de um orgulhoso por conta disso. Por isso que a Escritura e a palavra diz que Deus se opõe aos orgulhosos. Vamos lá, no versículo seguinte, no mesmo versículo, Paulo fala assim: para que sobre mim repouse o poder de Cristo. O que ele está falando? Espera aí, qual é essa afirmação? O poder de Cristo, para o poder de Cristo, para o poder do Espírito repousar sobre mim, eu preciso estar numa condição de submissão total. Eu preciso estar numa condição de fraqueza total. Eu preciso entender que eu não tenho nada, que eu não sou nada e que eu não posso nada sem o Senhor.
E é disso que você precisa entender. Às vezes nós chegamos à igreja muito cheios de nós, eu posso, eu faço, e você precisa entender, quando você começa a ouvir a palavra, o verdadeiro evangelho, você não fica melhor, entre aspas, você fica pior, porque você vê o quão pequeno você é, porque você vê o quão miserável você é, porque você vê o quão pecador você é e o quanto você depende do Senhor. A Bíblia diz em Isaías 64 que os nossos atos de justiça são como trapos de imundície. E o que isso significa? Que por mais justo que você seja, que por melhor que você seja, você não consegue fazer nada sem o Senhor. Você por si só não conseguiria se salvar, se não fosse o sacrifício de Cristo, se não fosse o poder de Cristo, se não fosse o sacrifício dele naquela cruz, nós estaríamos condenados. Quando nós falamos sobre graça, nós estamos falando que você não merecia, o que você merecia era a morte, o que você merecia era o sofrimento, mas quando Cristo vai àquela cruz, ele te deu vida, não porque você merece, mas porque ele é bom, e você precisa entender isso. Peraí, não é sobre mim, não é sobre o que eu acho, não é sobre o que eu penso, não é sobre as minhas certezas, não é sobre isso, é sobre o poder dele, é sobre ele fazer, é sobre ele operar, e é isso que se trata. Peraí, o poder do Senhor se aperfeiçoa melhor na nossa fraqueza. Sabe por quê? Talvez você nunca viu o sobrenatural de Deus na sua vida, porque você ainda está cheio de si, porque você ainda tem muitas coisas, porque você ainda está aí cheio de convicções errôneas, e o Senhor está nos chamando hoje para nos esvaziar. Nós estamos cheios de nós e não queremos passar pela dificuldade, nós estamos cheios de nós e não queremos estar neste lugar desconfortável, mas tudo que Deus precisa, às vezes, é nos colocar no lugar desconfortável, para buscarmos a Ele de todo o nosso coração. O Senhor tem uma fórmula, e ela está escrita em Jeremias 29, 13, se não me falha a memória. Como ser encontrado? A Bíblia diz que quando nós oramos ao Senhor e oramos de todo o nosso coração, Ele se permite ser encontrado. O que isso significa de todo o nosso coração? É com toda entrega. E sem medo de errar. Você só consegue fazer uma oração de todo o seu coração quando você está reconhecendo que não tem outro caminho, que não tem o que fazer, se não for Ele. Pode reparar, as melhores orações da sua vida foi quando você estava num momento de extrema dor, de extrema dificuldade, e às vezes você nem conseguiu orar. Você só chorava. Mas naquele choro ali, você sabe que Deus te ouviu. Quem aqui pode me falar que já passou por algo assim? Levanta a mão. Porque você sabe. Por quê? Porque você estava de todo o coração. Você não estava para cumprir com um protocolo. Você não estava para cumprir com uma obrigação de que eu tenho que orar, ou acordar, ou orar, ou dormir. Não, você estava ali. Porque você está falando, Senhor, eu dependo do Senhor. Senhor, eu não tenho o que fazer. Senhor, os meus olhos estão voltados ao Senhor. O Senhor é o meu refúgio, o Senhor é a minha fortaleza, e eu não sei o que fazer. E você sabe que foi ouvido. Por quê? Porque sabe o que você fez? Você se esmagou, você se diminuiu, não sobrou nada de você. E o Senhor nos chama para este lugar. O Senhor nos chama para este ponto. Em 2 Coríntios 12, 10 diz assim: por isso sinto prazer nas fraquezas e nos insultos, nas privações e nas perseguições e nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, repita comigo, então é que sou forte. O que Paulo está dizendo? Quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte. Quando eu estou fraco, é aí que eu estou na posição de forte. Por quê? Porque eu sou bom? Não, porque Deus é bom. E porque o poder dele se aperfeiçoa na minha fraqueza. Quer ver uma coisa? Quando nós chegamos a Cristo, todos nós temos um ponto fraco. Só que se você permitir que Deus te molde, que Deus venha moldar você, aliás, que Deus venha trabalhar você, que Deus venha mudar e quebrar suas estruturas de orgulho, com o passar do tempo, Jesus pode fazer com que seu ponto fraco seja o seu ponto mais forte. Onde você mais sofreu, é onde o Senhor vai te usar. É onde o Senhor vai se manifestar. É onde o sobrenatural vai acontecer. Quer ver um exemplo disso? Aqui na igreja, eu vou te mostrar. O próprio Bispo Maurílio. Por que a gente um dia conversando, a reunião mais difícil e praticamente impossível, entre aspas, de substituí-lo,
é a reunião de segunda-feira. Por quê? Foi uma área em que ele sofreu muito. Foi uma área em que ele pereceu demais. E ele venceu. E é por isso que ele coloca tanta força. E é por isso que ele coloca tanto empenho e tem tanto comprometimento com essa reunião. Porque foi um lugar onde ele sofreu. E ele não quer que as pessoas passem. Ele sabe que tem saída, ele sabe que tem solução, ele sabe que tem mudança. Ele sabe, ele acredita. E é por isso que você vê a força que ele coloca. Então, coloque isso no seu coração. Quando você se coloca neste lugar de fraqueza, talvez é o melhor lugar. Este lugar de desconforto, este lugar de dificuldade, talvez é o lugar que Deus quer se manifestar e manifestar a sua glória. Ainda, eu também li recentemente que num livro que diz que o deserto, ele é o palco para a glória de Deus. Já parou para pensar que talvez essa situação que está diante de você, que é dolorida, que é difícil, é o palco para que Deus revele e mostre a sua glória? É o palco para que o Senhor revele e mostre o poder dele na sua vida? E é isso que nós precisamos entender. O que essa palavra, ela nos desafia, por quê? Porque ela nos faz olhar para os problemas e para as adversidades com uma outra ótica. E quando nós vamos para a Bíblia, nós vemos que isso é normal, tá? Isso é normal. Quando nós vemos Tiago 1, eu gosto muito de Tiago, do livro de Tiago, mas Tiago 1 diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. O que Tiago está falando? Ele está nos convidando a olhar para as provações, a olhar para as dificuldades com um sorriso no rosto. Agora, quem conseguiria receber um diagnóstico de câncer e sorrir para ele? Quem conseguiria receber um diagnóstico que você não pode ter filho e sorrir para ele? Quem conseguiria receber um diagnóstico de que seu filho tem uma doença e sorrir para ele? É sobre esse tipo de fé que o Senhor está nos chamando. É olhar para as piores situações e crer, e olhar com bons olhos e falar assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você precisa entender que cada uma das suas guerras, cada uma das suas batalhas, cada uma dos percalços da sua vida contribuíram para você chegar até aqui e se transformar em quem você é. Quando nós olhamos para a história de José, ele jamais queria ter saído do Egito. Ele jamais queria ter saído, aliás, da terra de seu pai. Jamais queria ter saído da casa de seu pai. Porém, os irmãos tendo vendido, ele sendo vendido como escravo, ele sendo colocado numa prisão, cada uma dessas coisas ele entendeu que fizeram parte de um propósito maior, que fizeram parte de algo que estava por trás. E ele mesmo se você leu Gênesis recentemente, você vai se lembrar que ele mesmo fala com os irmãos: olha, vocês tentaram o mal contra mim, mas Deus transformou. Não fiquem tristes, não fiquem mal, não fiquem chateados por isso, porque foi para o bem que isso aconteceu. José usa essa expressão: foi para o bem, foi para que muitos se salvassem que tudo isso aconteceu. Foi para uma coisa boa, porque se José não tivesse estado lá, talvez o povo de Israel teria sido exterminado, a descendência de Jacó teria sido exterminado, passado fome e morrido na crise. Mas não, Deus levantou aquele homem para ser o celeiro do mundo. Deus levantou aquele homem e ele entendeu que cada parte difícil de sua história corroborou para o lugar que ele estava naquele dia. E é isso que você precisa entender. Olhe para esses problemas, olhe para estas situações, olhe para essas adversidades com outros olhos, com outra ótica, com uma outra visão, porque o Senhor, Ele quer e Ele vai se manifestar neste lugar. Sabe o que é engraçado? Porque quando a gente lê a Bíblia, você vai perceber que às vezes Deus tem um senso de humor mesmo. E o que é muito engraçado é que o próprio Deus conduziu Israel para um lugar desconfortável. Em Êxodo 14, 2, diz assim: diga aos filhos de Israel que voltem e se acampem diante de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar. Repita comigo: entre Migdol e o mar. Diante de Baal-Zefon,
em frente deste lugar, junto ao mar, vocês acamparão. Aqui, fiz questão de olhar no mapa. Quando você olha onde é essa região, ou a possível região, porque não sabem exatamente aonde eles atravessaram, mas a possível região, você vai ver que na frente tinha mar, do lado tinha deserto, atrás tinha deserto. Aí, vamos lembrar, quem me pediu para eles acamparem aqui? O próprio Deus, você está lendo aqui comigo. Deus falou com Moisés aqui, leva o povo para este lugar. Só que este lugar, mais para frente, ia se tornar um lugar muito difícil. Porque nesse mesmo texto, se nós seguirmos, o Senhor endureceu o coração dos egípcios e os egípcios saíram atrás deles. Agora imagina o contexto de Israel. Na frente eu tenho mar, atrás eu tenho egípcio, do lado eu tenho deserto. O que eu faço? É um lugar desesperador? Total. É um lugar difícil? Total. É um lugar que é para arrancar os cabelos da cabeça? Total. Aí fala, vou morrer. Uai, se na frente eu não tenho saída, se atrás esses caras estão vindo tudo atrás de mim, do lado não tem para onde fugir também, que é deserto puro. O que eu vou fazer? Às vezes você fala do povo do Egito, né? Do povo de Israel. Você vira e fala assim, mas esse povo fica reclamando. Mas e você? Nessa mesma situação, o que você faria? O que sairia de você? Sabendo que atrás tem egípcios, na frente tem um mar, o que sairia dentro de você? Tem gente que por muito menos está saindo coisa pior. Tem gente que por muito menos está saindo a mesma coisa. E olha o que diz na sequência. Êxodo 14, versículo 10. E chegando o faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles. E ficaram com muito medo. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés, será que foi por não haver sepulturas no Egito, que você nos tirou de lá, para que morramos neste deserto? O que foi que você fez conosco, tirando-nos do Egito? Já estavam até questionando o fato deles terem sido libertos daquele lugar. E aqui é o que geralmente acontece em situações de desconforto. Por isso que o Senhor nos treina. E essa palavra é um treinamento para você. Aqui é o que realmente acontece, é o que infelizmente acontece na vida das pessoas. Quando as pessoas estão de frente com uma situação complicada, com uma situação difícil, onde ela não tem saída, não sabe, não tem para onde voltar, não tem para onde ir, e está diante de um grande problema, o que sai delas? A grande parte sai incredulidade. E qual é o problema de sair incredulidade? Que quando sai a incredulidade, você bloqueia, você cessa o fluxo de milagre. E o respaldo bíblico para isso é a própria palavra que está escrito, que Jesus não pôde operar milagres em Nazaré por conta da incredulidade deles, porque eles não creram. Então, todas as vezes que você está defronte de uma situação complicada, difícil, desconfortável, e o que sai de você é o milagre, o que sai de você é a incredulidade, você pode estar cortando o fluxo de milagres, você pode estar cortando o fluxo do sobrenatural. E é por isso que hoje, neste dia, por mais desafiadora que seja a situação, por mais problemática que seja, eu já profetizo e declaro sobre a tua vida, que esta situação será um palco para a glória de Deus, que este problema, essa situação desconfortável, será o lugar onde Deus revelará a sua glória na sua vida, e você precisa crer nisso, acreditar de todo o seu coração. Na sequência do texto diz assim, versículo 12, não foi por isso que dissemos a você no Egito, deixe-nos em paz para que sirvamos os egípcios, pois teria sido melhor para nós servir os egípcios do que morrer no deserto. Olha as expressões de incredulidade que estavam saindo deles. Espera aí, ele estava dizendo, olha, é melhor eu morrer como escravo do que eu morrer livre. Não, é muito melhor você morrer livre do que viver do que morrer sobre um jugo opressor, desgraçado, que era o jugo dos egípcios. O versículo seguinte, no versículo 13, diz assim, Moisés, porém, respondeu ao povo, não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes fará no dia de hoje. Repita comigo, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje estão vendo. Isso é muito forte, sabe por quê? O que o Senhor aqui estava falando, olha, estes problemas, estas situações, o Senhor está colocando um ponto final
hoje. É a última vez que você vê isso. É a última vez que você olha para isso. É a última vez que você vê esse tipo de problema. E aqui, o Senhor já estava confirmando uma palavra profética que foi liberada a Abraão anos, centenas e centenas de anos antes. Se você meditar depois lá em Gênesis, eu não vou ler, mas Gênesis 15, versículo 14, você vai ver que o Senhor diz assim, quando Abraão adormece lá, tal, numa visão, Deus aparece a ele e diz, olha, mas eu castigarei a nação que escravizar vocês. O Senhor já tinha decretado isso, e já estava decretado centenas de anos antes. Centenas e centenas de anos antes. Aí no versículo 14 diz assim, o Senhor lutará por vocês, fiquem calmos. No versículo seguinte, versículo 15, o Senhor disse a Moisés, por que você está clamando a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem, e você levante o seu bordão e estenda a mão sobre o mar, as águas se dividirão, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar seco. Sabe o que você precisa entender? Está no lugar desconfortável? Está no lugar difícil? Não é lugar de se reclamar. Não é lugar de nem você orar. É lugar de você dar passos de fé. É lugar de você se colocar na condição de dependência total do Senhor e dar passos de fé. Aqui o Senhor te ha dado a direção, olha, não clama a mim não, marche. O que ele está falando, coloque o pé, dê o passo, e é isso que você precisa fazer, creia, dê o passo, por mais difícil que pareça, por mais complicado que pareça, por mais difícil que pareça, que possa ser que está chegando de você, não, comece a dar os passos e Deus vai se manifestar de uma forma poderosa. Versículo seguinte, então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento leste que soprou, toda aquela noite, fez com que o mar se retirasse, tornando-se terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar seco, e as águas foram qual muralha à direita e à esquerda deles. Ou seja, eles andaram sobre terra seca, muralha de um lado, muralha de outro. Agora vamos trazer para você. Historicamente dizendo, talvez este é o milagre mais famoso. Todo mundo conhecia esse milagre mesmo antes de ser crente. Você tem noção o que isso significa? Que o milagre mais famoso, talvez o maior milagre que Israel viveu, o Israel que saiu do Egito, no caso, foi numa situação de desconforto. Foi numa situação desfavorável. Foi em uma situação desesperadora. Já parou para pensar que talvez a situação que está diante de você é onde você viverá o maior milagre da tua história? Já parou para pensar que talvez a situação que está diante dos seus olhos, que é muito difícil, talvez pode ser o milagre, o lugar onde Deus vai fazer o maior milagre da tua história de vida? Eu ainda escrevendo e montando o texto, eu ainda cheguei à seguinte conclusão: quando a gente está sem saída, quando nós não sabemos o que fazer, eu acredito que este lugar, ele se torna o ponto do milagre. Por quê? Porque é o ponto que o Senhor opera, é o ponto que o Senhor entra, é o ponto que o Senhor vem com o seu poder. E é isso que essa palavra se trata. É sobre isso que o Senhor está nos chamando e está nos conduzindo. Está difícil? Está complicado? Não é fácil? Eu sei que não é. Mas talvez este lugar difícil pode ser o ponto do milagre da sua vida. Pode ser o lugar onde Deus vai operar a maior reviravolta, a maior transformação da tua história, em nome de Jesus. Você crê nisso? Se coloque de pé, por favor. Quem aqui, sem constrangimento, pode dizer assim: olha, eu me encontro numa situação como essa? Levanta a mão. Parabéns.
você está no lugar que Deus gosta e no lugar favorável para Ele operar o impossível na sua vida. Só que dói, eu sei. Tem coisas que eu também desejo, quero, e que também dói. Mas eu sei que é este lugar de desconforto que Deus vai operar a sua glória. Talvez Ele não fez ainda, mas Ele vai fazer. Talvez Ele não operou ainda, mas Ele vai operar. Eu não preciso sentir que Ele vai operar, eu preciso saber que Ele vai. A fé é a certeza, eu tenho certeza, eu não duvido. Eu não duvido de que Deus vai operar. Eu não duvido de que Deus vai fazer. E você não pode duvidar. Porque a dúvida, ela dá vazão para a incredulidade. E como eu te ensinei hoje, a incredulidade cessa o fluxo de milagres. A incredulidade bloqueia o fluxo do poder de Deus na sua vida. Se você está diante e se encontra nessa realidade, você pode estar diante de um lugar onde Deus realizará uma grande obra. 2 Crônicas 20:12. Por muitas vezes essa aqui foi a minha oração. E eu ainda faço ela constantemente. Olha o que Josafá orou. Não sabemos o que fazer. Repita comigo. Mas os nossos olhos estão postos em ti. Eu acredito que este lugar é o lugar que o Senhor deseja. Por muitas vezes eu fui orar por algumas coisas e eu não tinha nem palavras, eu só chorava. E a minha expressão era essa: Senhor, eu não sei o que fazer, mas os meus olhos estão voltados para o Senhor. Senhor, eu não sei o que realizar, mas os meus olhos se voltam para ti. Senhor, ninguém pode fazer nada por mim. Meu pai não pode, minha mãe não pode, minha esposa não pode, ninguém pode fazer nada por mim. Então os meus olhos se voltam para ti. Porque é neste lugar que o Senhor opera. Essa expressão de Josafá expressa, essa afirmação dele expressa uma confiança, expressa uma dependência total de Deus. Porque esse homem aqui estava sendo humilde, ele estava falando: eu não posso diante dessa situação, eu não posso diante deste problema, este problema é muito maior do que eu, este problema é muito maior do que as minhas mãos podem fazer, este problema é muito maior do que está diante de mim, eu não consigo, mas os meus olhos se voltam para ti. Em outras palavras, o que ele estava dizendo: Senhor, eu não consigo, mas o Senhor consegue. Senhor, eu não posso, mas o Senhor pode. Senhor, eu não sei o que fazer, mas o Senhor sabe. E é isso. Essa era a expressão de Josafá. Josafá estava dizendo: olha, eu estou entregue. É só o Senhor. E de verdade, se não fosse o Senhor, acabou. Acabou. Mas a palavra para você é: se levante, se anime. Você está no ponto do milagre. Vai acontecer. Se levante. Levante o seu espírito. Se anime. Coloque um sorriso no rosto e faça como Tiago nos ensina: olhe para a dificuldade com alegria. Coloque um sorriso no rosto e olhe para o problema com alegria, porque você está no ponto do milagre e vai acontecer, em nome do Senhor Jesus. Creia nisso. Está difícil? Está no lugar certo. Está desconfortável? Está no lugar correto. É aí mesmo que Deus quer fazer. É aí mesmo que Deus quer operar. Só que nós não podemos fugir. E eu poderia citar inúmeros exemplos bíblicos. Eu peguei e discorri um pouco mais o de Moisés ali, porque fica evidente. Imagina, na frente mar, atrás egípcio, estavam encurralados. Desesperador.
Mas eu poderia citar a viúva de Sarepta, diante de uma crise severa, não simplesmente na cidade, uma crise no país, que não tinha nada, passando fome. Ela falou: eu vou cozinhar aqui, fazer um bolinho aqui, para mim e para meu filho, vou comer, vou morrer. E aí o profeta chega e fala: olha, você pode fazer isso, vai lá e faça, mas faz primeiro para mim. E aí o que aconteceu? A Bíblia diz que o Senhor multiplicou. E o profeta liberou uma palavra e diz: porque assim diz o Senhor, a farinha da vasilha não vai faltar, e o azeite da botija também não vai acabar. E a Bíblia diz que durante muitos dias eles foram alimentados por aquilo. Mas era uma situação desfavorável. Eu posso citar a cura da lepra de Naamã. Mas por que eu coloquei Naamã? Porque talvez aqui, um lugar extremamente desconfortável para um orgulhoso é assumir que é orgulhoso. E aqui Naamã fez isso. Porque quando ele deu aqueles 7 mergulhos, ele estava se esvaziando do que ele sabia que ele tinha uma crença, ele queria ditar como Deus ia operar. Não, porque tem rios melhores. Não é do seu jeito. E ele se esvaziou. E quando ele se esvaziou, o Senhor pode fazer. E aí eu poderia citar Paulo e Silas, e esse talvez é o exemplo que mais mexe comigo. Paulo e Silas numa prisão, em Atos 16, foram severamente açoitados injustamente. E eles ali sendo açoitados de uma forma aguda, foram presos com os pés para cima em troncos, amarrados. Você imagina, você está aqui com o pé para cima, preso num tronco, quase que de ponta cabeça. E sabe o que a Bíblia fala? Que esses homens estavam cantando e louvando e adorando o Senhor. Isso mexe comigo. E quando eles estavam ali adorando, cantando, levantando louvores ao Senhor, mesmo em meio a uma dor muito grande, num lugar extremamente insalubre, desconfortável, que era a prisão de Filipos. É um buraco, você já viu essa prisão? Depois você pesquisa, é um buraco, é um pedaço de buraco, assim, um fundo, não tem nada. Insalubre, certamente com um mau cheiro. Mas esses homens estavam lá cantando, louvando e adorando. E a Bíblia diz que de repente houve um grande terremoto. E as portas das prisões, as cadeias caíram. E é isso que você precisa entender. Está doendo? Está sofrendo? Está machucando? Está difícil? Adore. Talvez você não vai conseguir fazer uma oração. Talvez você não vai conseguir, mas você pode cantar. Eu acho que isso é a coisa mais poderosa que existe. É quando nós encontramos forças para adorar o Senhor e louvar Ele, mesmo quando está doendo. Teve dias que eu subi aqui neste altar e estava doendo muito. Estava muito machucado. Mas ainda assim eu estava dando o meu melhor, ainda assim eu estava fazendo o que era necessário, e é sobre isso. Faça o que for necessário, adore, louve. Está doendo, está machucado, não está fácil, levante a sua voz e comece a liberar palavras e a dizer: Senhor, o Senhor é o meu Deus, o Senhor é o meu refúgio, o Senhor é a minha fortaleza, o Senhor é o meu socorro, eu te amo, eu preciso do Senhor, os meus olhos estão postos no Senhor. E a resposta veio de imediato. Este terremoto foi a resposta de Deus para aquele louvor e aquela adoração. Agora, quando somos machucados, a primeira coisa que fazemos é: não quero orar, não quero vir na igreja, não quero fazer nada. Se levante. Você está no lugar de desconforto? Se levante. Se anime, porque você está no ponto do milagre. Com seus olhos fechados, eu quero que você creia nisso, porque o Senhor está nos falando algo. Se levante, se anime, anime o seu coração e se levante no Espírito,
porque eu vou repetir essas palavras. Você está no ponto do milagre. Se levante, anime o teu espírito, porque você está no ponto do milagre. Se levante, anime o seu espírito, porque você está no ponto do milagre. Não importa qual é a situação, não importa qual é o problema, eu quero que você comece agora a usar a expressão de Josafá: Senhor, eu não sei o que fazer, mas os meus olhos se voltam para ti. Senhor, eu não sei o que fazer, mas eu me coloco, Senhor, na condição de dependência do Senhor. Senhor, eu me coloco na tua condição. Eu estou, Senhor, está doendo. Eu quero que você seja sincero. Eu quero que você abra o seu coração e diga ao Senhor: Senhor, está doendo. Senhor, não está fácil. Senhor, está difícil. Senhor, eu não estou bem. Eu não estou legal. Mas os meus olhos se voltam para ti. Os meus olhos se voltam para o Senhor. Então me ajuda, Senhor. Me ajuda, Senhor. Me ajuda, Senhor. Me ajuda, Senhor. Senhor, eu vi uma série de milagres, uma série de coisas que aconteceu. Ei, eu sinto de te dizer: levante-se e creia. Você está no ponto do seu milagre. Você está no ponto do seu milagre. Então se levante, porque o Espírito Santo está te dizendo algo aqui. Se levante no Espírito, se anime, olhe para essa adversidade com um sorriso, porque Deus está te dizendo: você está no ponto do milagre. Você está no ponto do milagre, no ponto de virada. Creia nisso. Se levante agora e diga isso. Comece a liberar palavras, assim como Paulo e Silas. Comece a liberar palavras. Comece a dizer: Senhor, eu te louvo. Senhor, eu te adoro. Senhor, eu entoo cânticos de louvores e de adoração ao Senhor. E eu creio, Senhor, eu creio que um terremoto está acontecendo. Eu creio que um terremoto está acontecendo. Eu creio que um terremoto vai acontecer. E eu quero que você deixe sair de você. Vamos, deixe sair de você. Senhor, eu te adoro. Senhor, está doendo, mas eu te louvo. Está doendo, mas eu continuo te amando. Está doendo, mas eu continuo te adorando. Senhor, a começar por mim que estou aqui, Senhor. Os meus olhos ainda não viram, os meus olhos ainda não enxergaram aquilo que o Senhor prometeu, mas Senhor, eu creio e eu continuo te adorando. Eu continuo me alegrando no Senhor. Eu continuo engrandecendo o teu nome. Eu continuo dizendo que só o Senhor é Deus, que só o Senhor é o meu refúgio. Eu quero que você diga essas palavras e diga: Senhor, o Senhor é o meu refúgio, o Senhor é a minha fortaleza, o Senhor é o meu socorro, o Senhor é o meu milagre, o Senhor é tudo que eu preciso. Eu preciso do Senhor. Receba em nome de Jesus. Receba o poder do Senhor agora. Receba o poder do Senhor agora. Receba o poder do Senhor agora. Perceba o Senhor aceitando a sua adoração. Perceba o Senhor recebendo a sua adoração. Perceba o Senhor recebendo a sua adoração. Perceba, Senhor, eu creio, assim como Abacuque, Senhor, que disse: todavia me alegrarei. Senhor, aqui estamos nós, mesmo em meio à dificuldade, mesmo em meio às adversidades, mesmo em meio, Senhor, às negativas da vida. Eu te digo, Senhor, eu me alegro, eu me alegro, eu me alegro, eu me alegro. Eu encontro alegria no Senhor. Nós encontramos alegria no Senhor. Nós encontramos alegria no Senhor. Então levante a sua voz e eu quero que você comece a falar. Qual é o milagre que você precisa? 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 Porque eu creio que cadeias estão caindo. Eu creio que cadeias estão caindo. Eu creio que milagres vão acontecer. Eu creio e eu profetizo sobre a tua vida. Eu profetizo: você que precisa ser curado, receba a cura. Você que precisa de um diagnóstico, você que precisa de um outro diagnóstico, creia, receba a cura em nome de Jesus. Receba a cura em nome de Jesus. Receba a cura em nome de Jesus. Você vai contrariar todos os diagnósticos. Você vai contrariar todos os diagnósticos. Receba a cura em nome de Jesus. Receba a cura em nome de Jesus. Receba a cura em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Creia nisso. Creia nisso. Creia nisso. Creia nisso. Creia nisso. Creia nisso.
adoração. Com seus olhos fechados, escute o que eu vou dizer a você. Você está no ponto do milagre. Deus tem milagres para nós em 2025. Aonde está a sua maior dor hoje, pode estar escondendo o maior milagre da sua vida. Aonde está a sua dor hoje? Eu vou repetir isso. Aonde está a sua dor hoje, pode estar escondendo o maior milagre da sua vida. Esse lugar de extrema dor será o palco para Deus revelar a sua glória. Apenas creia. Apenas creia, porque Deus vai fazer o impossível. 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 Com seus olhos fechados, eu quero que você, aí no seu íntimo, visualize você testemunhando. Mas não testemunhando para dizer que você venceu, mas testemunhando para mostrar a outros e dar esperança aos que não têm esperança, de que se Deus fez na sua vida, Ele pode fazer na dele. Com seus olhos fechados, eu quero que você comece a ver o seu milagre, a ver o que você precisa, a ver essa situação sendo transformada, a ver essa situação sendo mudada. Comece a visualizar agora. Comece a visualizar agora. Se permita enxergar isso. Se permita enxergar isso. Se permita enxergar isso. E você vai fixar e guardar essa imagem na sua cabeça. Porque você tem a certeza das coisas que ainda não se viram. Você tem certeza. Você tem certeza. Eu profetizo isso sobre a tua vida. Eu profetizo essa unção de milagres sobre você. Eu profetizo essa unção de milagres sobre a tua casa, sobre a tua família. Eu profetizo, se existir alguém enfermo, alguém que chegou aqui mal, com uma dor de cabeça, uma dor de estômago, uma enxaqueca, receba a cura agora. Receba a cura agora. Seja curado em nome de Jesus. Você que está aqui, você que está pela transmissão, receba a cura. Receba a cura. Receba a cura, receba a cura. Seja curado em nome de Jesus. Seja curado em nome de Jesus. Seja curado em nome de Jesus. Receba a cura, receba a cura. Seja curado em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Seja curado. Isso, seja curado. Seja curado. Seja curado. Seja curado. O poder do Senhor vai se aperfeiçoar nessa fraqueza. Em nome de Jesus. Me guardas, não temas onda. Com seus olhos fechados, escute o que eu vou dizer a você. O milagre de Lázaro também foi numa situação muito difícil. Uma situação que aparentemente tinha se encerrado. E quando a irmã de Lázaro usa a expressão para Jesus e diz: Senhor, ele já está morto há 4 dias. Jesus dá apenas uma resposta. Eu não disse, se você crer, você veria a glória de Deus? E é o que eu profetizo sobre a tua vida. Apenas creia. Apenas creia. Apenas creia. Porque você verá a glória de Deus. Apenas creia. Apenas creia. Porque você verá a glória de Deus. Apenas creia. Porque você verá a glória de Deus. Apenas creia. Porque você verá a glória de Deus. Creia nisso em nome do Senhor Jesus.
Em nome de Jesus. Sim, eu creio em ti. Estenda suas mãos para cá. Eu abençoo a sua vida. E eu profetizo essa unção de cura, essa unção de mudança. E que assim como foi com os israelitas, que eles nunca mais viram aqueles egípcios, que assim seja com você. Eu profetizo que será a última vez que você travará essa guerra. Será a última vez que você vai lutar por isso. Será a última vez que você vai chorar pelo que hoje você chora. Porque eu profetizo que o Senhor está enviando a vitória, que o Senhor está te dando essa mudança, que o Senhor está confiando a você, entregando aquilo que hoje te faz chorar. Eu profetizo, o seu choro, o seu pranto será transformado em alegria e será um instrumento para a glória do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Você crê nisso? Creia, creia, porque o Senhor é especialista em transformar tristeza em alegria. Bem-aventurado os que agora choram, pois haverão de sorrir. Amém? Eu abençoo você, declaro que você saia daqui tomado dessa certeza e dessa convicção e pronto para encarar essa situação com uma outra perspectiva, porque você viverá um grande milagre. Repito, levante-se, se anime, você está no ponto do milagre, em nome de Jesus. Amém? Uma salva de palmas bem forte ao Senhor.